Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Cuidados com a saúde 4. Boa nutrição, melhor saúde. Versão brasileira Alamo. Não importa a hora do dia ou da noite. Se temos fome, queremos comer. Nesses momentos, não pensamos muito em boa nutrição. Mas não precisamos nos preocupar. Hoje em dia, se uma pessoa pode comprar alimentos básicos, dificilmente apresenta deficiência de elementos nutritivos essenciais. E as lanchonetes não são tão ruins como muitos dizem. Hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes contêm muitos nutrientes essenciais. Para nos alimentarmos bem, devemos consumir alimentos que contenham os principais elementos nutricionais: calorias ou energia, proteínas, vitaminas e minerais. O primeiro elemento nutricional-chave, as calorias, fornecem energia, o combustível que o corpo queima para se manter. A energia de nosso corpo provém de 3 fontes principais: gorduras, carboidratos e uma quantidade menor de proteínas. Os carboidratos não utilizados são convertidos em gordura e armazenam-se nos tecidos gordurosos como reserva de energia. A quantidade de calorias ou energia necessária a uma pessoa depende de seu tamanho e atividade física. As necessidades calóricas diárias variam de 1.500 calorias para uma mulher pequena até 4.000 calorias para um homem corpulento e muito ativo. Quando uma pessoa come um sanduíche de carne, está consumindo um alimento de alto teor de proteínas, um elemento nutricional-chave. O corpo humano não usa a proteína diretamente. Primeiro, decompõe a proteína em seus componentes, no trato digestivo. Depois, esses blocos constitutivos da proteína, chamados aminoácidos, são absorvidos na corrente sanguínea, por onde viajam a todas as partes do corpo. Existe proteína em todas as células do corpo. Centenas de tipos de proteínas são usadas para cumprir funções vitais. Um dos tipos mais importantes de proteínas são as enzimas. Elas aceleram as reações químicas que mantêm a vida. As enzimas permitem às proteínas formar e substituir tecidos, assim como a pele, as unhas e os cabelos. As vitaminas são outro elemento nutricional-chave. Ajudam no processamento das proteínas, dos carboidratos e das gorduras e auxiliam a formação de células sanguíneas, hormônios e substâncias químicas do sistema nervoso. As pequenas quantidades de vitaminas necessárias a cada dia provêm das substâncias vegetais e animais de nossa alimentação. Por exemplo, a vitamina D, uma das 13 vitaminas de que necessitamos, é encontrada no leite integral, na gema de ovos e no atum. É também produzida na pele através da ação da luz solar. Ou seja, nem toda vitamina tem de ser obtida dos alimentos. A vitamina D estimula a absorção do cálcio nos intestinos. Essa ação é vital para a formação e manutenção dos ossos e dos dentes. Os minerais são outro elemento nutricional-chave. Esses materiais inorgânicos provenientes da crosta terrestre executam funções essenciais em todo o corpo. Alguns minerais, como o cálcio, o fósforo e o sódio, são necessários em quantidades relativamente grandes. Outros, como o ferro, o zinco e o iodo, são necessários em quantidades pequenas ou vestigiais. A melhor forma de obtermos os minerais necessários é através dos alimentos. Por exemplo, um mineral como o cálcio pode ser obtido principalmente em laticínios, mas também em verduras, cocos e cereais integrais.
O cálcio é essencial para formar e manter os ossos e os dentes. Também ajuda no funcionamento dos nervos e dos músculos. O cálcio é de especial importância para as mulheres. Um problema feminino comum, sobretudo depois da menopausa, é a osteoporose. Devido aos baixos níveis de estrogênio depois da menopausa, os ossos enfraquecem e se quebram com facilidade, devido a uma contínua perda de cálcio. As mulheres podem evitar isso ingerindo quantidades adequadas de cálcio antes e depois da menopausa. As fibras constituem uma parte importante de nossa alimentação. São encontradas principalmente em cereais integrais, frutas e vegetais. As fibras podem melhorar a regularidade intestinal e ajudar a evitar desordens gastrointestinais. Já que uma alimentação equilibrada fornece os elementos nutricionais necessários a quem não tenha problemas de absorção, por que gastamos fortunas em vitaminas, minerais e complementos nutricionais? Um dos motivos é que a publicidade nos convenceu de que nossa saúde exige grande quantidade desses nutrientes. É verdade que suplementos especiais são muitas vezes necessários durante períodos como a gravidez, a lactação e as enfermidades. Na verdade, a maioria das mulheres próximas à menopausa precisam de maior volume de ferro do que o encontrado em sua alimentação. Mas quando ingeridas em grandes doses, algumas vitaminas, como a C e a niacina, podem causar efeitos colaterais. As vitaminas A e D são especialmente tóxicas em grandes quantidades. Uma pessoa saudável pode ingerir um comprimido diário de um complexo vitamínico, mas se ela se alimenta de modo adequado, isso não é necessário. É claro que as vitaminas podem curar doenças, mas somente aquelas causadas por deficiências vitamínicas específicas. Se comemos o suficiente, por que nos preocuparmos com o problema de uma nutrição adequada? O que acontece é que muitas pessoas ingerem excesso de sal, gorduras, açúcar e álcool. E muitas outras ingerem calorias demais. Uma alimentação desregrada pode levar à obesidade, ou seja, ao acúmulo excessivo de gorduras nos tecidos. Como é difícil medir a gordura nos tecidos, medimos o peso de uma pessoa. Ter peso excessivo significa pesar mais do que se deve, de acordo com as tabelas de peso. Essas tabelas mostram os pesos normais para homens e mulheres de estatura pequena, média ou alta. Se a pessoa está um pouco acima do peso normal, não há perigo, a menos que sofra de outra doença, como diabetes ou hipertensão. Mas um peso 20 a 30% além do normal pode levar a graves problemas de saúde. A principal causa do ganho de peso é uma alimentação excessiva. Mas a falta de exercícios também contribui para o problema. Esta é uma dieta da moda, um modo rápido de perder peso. A longo prazo, em geral, esse método não dá certo, pois não se pode comer apenas uns poucos alimentos pelo resto da vida. O pior é que alguns regimes da moda podem ser perigosos, pois são extremamente desequilibrados. Um caminho mais sensato para perder peso consiste em ingerir menos alimentos em uma dieta equilibrada. Pode-se mudar gradualmente os hábitos alimentares sem dano para a saúde. Um segundo perigo é o sal. Há provas de que, para algumas pessoas, um excesso de sal aumenta o risco de pressão alta, também chamada hipertensão. Já que cerca de 20% da população ocidental tende a pressão alta, é conveniente que as pessoas reduzam seu consumo de sal, pois não podem saber se estão incluídas naquela percentagem. Como a pessoa média consome mais ou menos 30 vezes mais sal do que o necessário, não há perigo em reduzir o consumo de sal. Use substitutos para o sal, como ervas, especiarias e suco de limão.
Ao invés de alimentos salgados, prefira os de baixo teor de sal. Um terceiro problema nutricional é a grande quantidade de gorduras saturadas ou animais em nossa alimentação. Muitas pessoas ingerem um excesso de gordura animal em alimentos como carnes vermelhas e laticínios. As gorduras animais podem aumentar a taxa de colesterol no sangue, e uma taxa elevada de colesterol contribui para doenças cardíacas. O colesterol, uma substância química essencial ao organismo, é produzida principalmente no fígado. Chega às células através do sangue em lipoproteínas ou partículas proteicas gordurosas. As lipoproteínas de alta densidade, ou HDL, eliminam o colesterol e outras gorduras das paredes das artérias e os levam de volta ao fígado. As lipoproteínas de baixa densidade, ou LDL, depositam o colesterol nas células que revestem as artérias, contribuindo para o estreitamento das paredes arteriais, a chamada aterosclerose. Quase 70% do colesterol no sangue é colesterol de baixa densidade, o tipo que contribui para a aterosclerose. Uma alimentação rica em gorduras saturadas ou animais produz grande quantidade desse colesterol ruim. O consumo de gorduras poliinsaturadas ou vegetais reduz a quantidade de colesterol de baixa densidade. A pessoa pode aumentar o colesterol de alta densidade através de exercícios ou perdendo peso, se é obesa. É preciso substituir a dieta rica em gorduras animais provenientes de ovos, carne e laticínios. Ao invés de carne, coma aves, peixes ou proteínas vegetais. Use leite desnatado e margarina. Além disso, um maior consumo de fibras ajuda a reduzir o colesterol. Outro problema nutricional é o consumo constante de álcool, por causa do risco de lesão ao fígado. O álcool não só atua como um veneno para o fígado e outras partes do corpo, como pode interferir na absorção de algumas vitaminas pelo intestino. Os únicos elementos nutricionais contidos no álcool são as calorias. Em grande quantidade, as calorias do álcool diminuem o apetite por alimentos mais nutritivos. Por isso, o álcool pode levar a deficiências nutricionais. Em parte, é o peso que determina o volume de álcool que uma pessoa pode beber sem pôr a saúde em risco. As mulheres são especialmente suscetíveis, pois em geral pesam menos, e durante a gravidez, o abuso de álcool pode causar lesões ao feto. Em geral, as pessoas gostam de doces, mas essa preferência pode se tornar um problema nutricional, pois o açúcar não tem nenhum valor nutritivo além das calorias e provoca cáries dentárias. Essas fontes de calorias são encontradas sobretudo em alimentos e bebidas industrializadas, como refrigerantes e doces. A ingestão de grande quantidade de açúcar também pode reduzir o consumo de outros alimentos que tendem a criar uma dieta equilibrada. Ao invés de consumir açúcar, use adoçantes artificiais e coma frutas ao invés de doces e balas. Lembre-se, o mel tem tantas calorias quanto o açúcar e não alimenta mais que ele. De modo geral, não é difícil obter uma nutrição adequada. O problema está nos exageros. Consumir em excesso sal, gorduras, açúcar e álcool, além de comer demais. Se a pessoa evita esses problemas, será muito mais fácil manter uma boa saúde. Mais um filme da Enciclopédia Britânica.
O consumo de bebidas alcoólicas é um fato normal e aceito da vida cotidiana. É uma das maneiras como muitas pessoas relaxam depois da tensão de um dia agitado. O álcool as ajuda a se sentirem menos inibidas e a se divertirem. Mas o álcool pode ser nocivo. Todos sabemos que se bebermos em excesso e em curto espaço de tempo, ficamos embriagados e sem controle, às vezes com resultados fatais. Mas há outra forma de abuso do álcool, menos óbvia, mas muito mais comum em nossa sociedade. Trata-se de um nível de consumo que a maioria das pessoas considera inofensivo, mas que pode ter graves consequências para a saúde. O que acontece ao álcool contido na bebida? Tal como o alimento, o álcool desce pelo esôfago e chega ao estômago para ser digerido. No entanto, como a molécula do álcool é muito pequena, 20% do álcool contido na bebida é absorvido pelas paredes do estômago, passando diretamente à corrente sanguínea. Depois de ser parcialmente digerido e de misturar-se com o conteúdo do estômago, a bebida passa para o intestino delgado, onde os 80% restantes do álcool são rapidamente absorvidos na corrente sanguínea. Uma vez no sangue, o álcool é rapidamente levado aos tecidos e órgãos de todo o corpo. Como o corpo reconhece o álcool como uma droga potencialmente nociva, começa imediatamente a livrar-se dele. 85% são eliminados por processos químicos no fígado, ao passo que os 15% restantes são queimados por outros órgãos. O corpo elimina o álcool numa velocidade mais ou menos constante. Uma pessoa de 68 quilos leva 2 horas para eliminar o teor de álcool contido em uma dose de bebida. Se alguém consome álcool mais depressa do que o corpo consegue eliminá-lo, a concentração alcoólica em seu sangue aumenta. A rapidez com que isso acontece depende de diversos fatores variáveis. Ingerir alimentos antes de beber ou enquanto se bebe dilui o álcool no estômago e retarda sua absorção. Beber de estômago vazio aumenta em muito a rapidez com que o álcool penetra na corrente sanguínea. Além disso, o tamanho do corpo de uma pessoa constitui fator importante. Como 70% dos tecidos musculares são formados por água, uma pessoa mais corpulenta possui um maior volume de água em que o álcool pode se diluir antes de exercer seu efeito. Quais são os efeitos do álcool sobre o corpo depois que é absorvido na corrente sanguínea? Primeiro, algumas pessoas sentem um ligeiro calor e podem ficar coradas. O álcool está fazendo com que os pequenos vasos sanguíneos da pele se ampliem, aumentando o fluxo de sangue para a superfície. Embora à primeira vista o álcool possa parecer um estimulante, ocorre justamente o contrário. Classificado como uma droga depressora, ele deprime as áreas do cérebro que normalmente controlam nossos atos. Com 1 ou 2 bebidas, algumas pessoas dizem e fazem coisas que normalmente não diriam nem fariam. Se a pessoa continua a beber e a concentração de álcool no sangue aumenta, deprimem-se outras áreas funcionais do cérebro. A coordenação se torna mais difícil. A capacidade de concentrar-se diminui. A fala pode ficar arrastada e o comportamento emocional se torna exagerado. É nessa fase que a pessoa muitas vezes não percebe que está perdendo o controle. Por fim, a pessoa perde a consciência. Isso já é ruim, mas pode tornar-se muito mais sério se o teor de álcool no sangue ultrapassar 0,5%. Sem assistência médica, pode ser inevitável a morte por insuficiência cardíaca ou respiratória.
O que acabamos de descrever é a reação do corpo a um único episódio de intoxicação alcoólica aguda. Depois que a pessoa para de beber, o fígado continua a reduzir o nível de álcool no sangue. Aos poucos, as respostas e as funções corporais voltam ao normal e a pessoa fica sóbria. Mas será que a história acaba aí? O consumo de álcool não terá efeitos a longo prazo? Pesquisas médicas determinaram que parece haver um limite de consumo de álcool que depende do tamanho da pessoa. Para o homem médio de 68 quilos, esse limite não vai além de 3 doses num período de 24 horas. Para uma mulher de 50 quilos, o limite é de 2 doses. Uma dose equivale a 300 gramas de cerveja, 170 de vinho ou 40 de destilados. O consumo de álcool abaixo desse limite não ameaça a saúde e, na verdade, as estatísticas mostram que quem bebe com moderação pode ter menos problemas de coronárias do que os abstêmios. Entretanto, se a pessoa excede regularmente esse nível de moderação, a química e o funcionamento do corpo começam a mudar num sentido perigoso. Em nossa sociedade, milhões de pessoas bebem mais do que isso e muitas adquiriram dependência do álcool sem perceberem. Sua vida cotidiana oferece muitas ocasiões para beber aperitivos antes das refeições, vinho no almoço, bebidas depois do jantar e durante festas. Enquanto o corpo continuar a receber seu suprimento diário de álcool, muitas vezes, os bebedores não se dão conta de que dependem fisicamente da bebida, a não ser quando param subitamente de beber e adoecem. Isso é conhecido como a síndrome de abstinência do álcool. Os casos brandos podem provocar náusea, irritabilidade, tremores, suor e insônia. E se a pessoa volta a beber, os sintomas desaparecem. É possível que ela nunca perceba que a dependência do álcool foi a causa do problema. Mas, embora a pessoa possa não se dar conta do problema, os órgãos e tecidos do corpo podem ser prejudicados por um consumo superior ao limite estabelecido. Um dos primeiros órgãos atingidos é o fígado. Devido a seu papel na eliminação das toxinas do álcool, o fígado é o principal prejudicado por um prolongado excesso alcoólico. O dano ocorre em 3 etapas: infiltração gordurosa, hepatite e, finalmente, cirrose. A infiltração gordurosa do fígado é causada por mudanças na maneira como o órgão trata as gorduras. Essa fase é reversível, mas com o prosseguimento dos excessos alcoólicos, pode levar à hepatite, situação na qual o fígado cresce de volume e inflama. Na hepatite, ocorre a morte das células, o que acaba por levar à icterícia, ou incapacidade do fígado para filtrar de modo conveniente os detritos corporais. Na cirrose, as células hepáticas restantes são substituídas por um tecido cicatricial que causa hemorragia interna, grave retenção de fluidos e morte. O alcoolismo crônico pode causar inúmeras lesões diretas e indiretas em todo o tubo digestivo. Uma delas é o dilaceramento da parede do esôfago devido a vômitos. O álcool pode agravar úlceras estomacais e provocar uma dolorosa inflamação no pâncreas, levando a uma menor absorção de certos nutrientes no intestino delgado. Como o corpo já não consegue metabolizar de modo adequado o alimento, ocorrem deficiências nutricionais que, por sua vez, acarretam várias perturbações na saúde. A carência de uma vitamina, a tiamina, pode causar sérios danos ao sistema nervoso central, o que provoca confusão mental e dificuldade de caminhar e controlar os movimentos oculares. O abuso prolongado do álcool provoca com frequência outras desordens no sistema nervoso central, entre as quais perda de memória, má coordenação e dificuldade de raciocínio conceitual. Como o álcool é um tóxico potente, quando usado em combinação com outras drogas, os resultados podem ser inesperados e perigosos. Por exemplo, o efeito benéfico de um remédio pode ser anulado. Quando antihistaminas são consumidas junto com o álcool, o nível de sedação se intensifica.
A mistura de álcool com soníferos pode ser fatal, por levar a uma grave depressão do sistema nervoso central e, às vezes, causar falha respiratória. Senhor Cardoso, os resultados de seu exame físico foram inteiramente normais, mas só há um problema. O seu fígado está um pouco inchado e os exames clínicos também indicam que talvez esteja inflamado. Conversamos um pouco ontem sobre o quanto o senhor bebe. Eu gostaria apenas de acrescentar alguns detalhes. Como vimos, beber acima do limite diário durante muito tempo pode ser a causa de problemas e doenças. Por isso é importante que em seus check-ups médicos periódicos a pessoa seja franca com relação a seus hábitos de bebida. Faz milhares de anos que a humanidade vem consumindo álcool sob várias formas e continuará a fazê-lo. Mas à medida que se conhecem melhor os efeitos nocivos do excesso da bebida para a saúde, vale a pena parar um pouco e questionar esse hábito. Usado com moderação, o álcool não prejudica a saúde, mas não devemos nos esquecer nunca de que ele é uma droga potente, capaz de alterar seriamente nosso comportamento e nosso bem-estar físico. Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Álcool e tabagismo. Versão brasileira, Álamo. Muita gente bebe e fuma sem pensar no que faz, mas o uso do álcool e do fumo acarreta graves problemas. Só percebemos esses problemas através de seus efeitos sobre o corpo e dos riscos potenciais que eles trazem para a saúde. Eu gosto de beber um pouco depois do trabalho. Isso me ajuda a relaxar depois de um dia tenso. Sei que há pessoas que têm problemas com álcool, mas não me incluo nessa categoria. Eu bebo socialmente e para mim o álcool não é um problema. Beber socialmente de vez em quando é um prazer para milhões de pessoas. Beber com moderação, seja cerveja, vinho ou destilados, em geral não faz mal. No entanto, mesmo assim a bebida é perigosa. É importante lembrar que o álcool é uma droga que pode causar dependência e que qualquer droga usada com frequência e em grande quantidade ou em ocasiões impróprias pode ser nociva. O uso controlado do álcool pode, quase sem se sentir, transformar-se num uso excessivo e perigoso. O efeito mais óbvio do álcool é o embotamento gradual das reações do cérebro e do sistema nervoso. Muitas pessoas julgam que ele seja um estimulante, mas na verdade o álcool é justamente o oposto. É um depressor e por isso ele deprime o funcionamento do cérebro. A capacidade de julgamento e as inibições diminuem e uma pessoa pode parecer mais viva, mais alerta e mais alegre. Mas isso é apenas uma impressão superficial que pode causar muitos problemas. Além de embotar os sentidos, o álcool age como um vasodilatador, fazendo com que os vasos sanguíneos se abram e o sangue circule com maior facilidade. Esse maior fluxo de sangue pode produzir um efeito de aquecimento, mas trata-se apenas de um efeito. Na verdade, o álcool baixa a temperatura do corpo e também é um diurético, provocando maior volume de urina. Mesmo em pequenas quantidades, o álcool faz com que caia o nível de açúcar no sangue. Às vezes, isso pode levar a um estado chamado hipoglicemia, que se caracteriza por tonteira, fraqueza, confusão e aumento de apetite. O álcool é uma substância muito calórica, mas não contém nutrientes essenciais. Por isso, a pessoa que bebe muito tende a aumentar de peso. Mas como não está consumindo nada de nutritivo, em alguns casos pode até apresentar sintomas de desnutrição. O álcool é uma droga que altera o funcionamento do cérebro de acordo com o volume consumido. Pode prejudicar o julgamento, a memória, a concentração, a coordenação, o equilíbrio, a fala e a visão. Depois de uma intensa ingestão de álcool, a pessoa pode sofrer um episódio de gastrite aguda, marcada por náusea, gases e azia. O consumo prolongado do álcool pode tornar crônico esse estado.
O uso excessivo de álcool durante um período prolongado pode levar à cirrose hepática, doença que causa a morte das células do fígado. Essas células mortas são substituídas por tecido cicatricial. Com o tempo, o número de cicatrizes se torna tão grande que o fígado não consegue funcionar adequadamente. As disfunções do fígado provocam nos bebedores icterícia, desnutrição e edema. Edema é a retenção de líquidos, o que leva à inchação. Por esse motivo, as pessoas que bebem sem moderação têm uma aparência balofa e inchada. No caso de mulheres grávidas, até mesmo pequenas quantidades de álcool podem causar defeitos no feto. Nos homens, o álcool pode levar à impotência. Quem bebe muito apresenta maior tendência à cardiomiopatia, doença na qual o músculo cardíaco se enfraquece, provocando ataques cardíacos. A doença cardíaca é comum entre as pessoas que bebem exageradamente, mesmo que sejam jovens. Não só o coração, mas também o cérebro, o fígado, o estômago e os órgãos reprodutores sofrem lesões devido ao abuso prolongado do álcool. Mas quando é que o consumo de álcool passa a ser abusivo? O que é excesso? Os efeitos do álcool dependem de sua concentração no sangue e são vários os fatores que contribuem para essa concentração. Um deles é o tamanho do corpo. Como as pessoas corpulentas possuem mais sangue do que as pequenas, as concentrações de álcool tendem a se elevar mais devagar nas pessoas grandes. Por isso, quanto maior é a pessoa, mais ela consegue beber sem sentir os efeitos. Ingerir alimentos antes e durante o consumo de álcool também retarda a absorção de álcool. O tipo de bebida e a rapidez com que é ingerida também desempenham seu papel. Para se ter uma ideia, uma garrafa pequena de cerveja contém a mesma quantidade de álcool que uma taça de vinho ou uma dose de bebida destilada. Quanto mais devagar a pessoa bebe, menor será o efeito do álcool sobre ela. Normalmente, uma pessoa consegue metabolizar 30 gramas de álcool em 1h30. Beber mais depressa faz aumentar o nível de álcool no sangue. O último fator da maneira como a bebida afeta uma pessoa está em sua tolerância ao álcool. O consumo regular de álcool tende a fazer com que o corpo se acostume a ele. Em geral, quem bebe muito sente menos os efeitos de uma ou duas bebidas do que quem bebe com moderação. Assim, o tamanho do corpo, a ingestão de alimentos, o tipo de bebida, a rapidez com que se bebe e a tolerância física são fatores que afetam a concentração de álcool no sangue. Entretanto, qualquer que seja a quantidade de álcool necessária para afetar uma pessoa, a partir de certo ponto, é preciso aproximadamente o mesmo tempo para que os efeitos se dissipem. Isso porque a taxa de metabolismo é mais ou menos constante de pessoa para pessoa. À medida que cresce o nível de álcool no sangue, aumentam seus efeitos. Depois que uma pessoa de 72 quilos bebe 2 garrafas pequenas de cerveja, seu tempo de reação sofre um retardo e sua capacidade de julgamento fica prejudicada, mesmo que ela não sinta os efeitos. Depois de 3 cervejas, as inibições diminuem e a capacidade de julgamento fica ainda mais prejudicada. Nesse ponto, a pessoa não pode mais dirigir. Depois de 5 cervejas, a probabilidade de que a pessoa provoque um acidente de trânsito aumenta 4 vezes em relação a uma pessoa sóbria. Depois de 10 cervejas, a fala fica enrolada, a visão se embaça e o equilíbrio fica prejudicado. A pessoa pode começar a falar muito e se mostrar agressiva. A probabilidade de um acidente aumenta 100 vezes. Se a pessoa continua a beber, pode perder a consciência. Ela pode ingerir tanto álcool num pequeno espaço de tempo que o corpo se envenena e a pessoa morre. Embora raros, ocorrem casos de envenenamento por álcool. O abuso do álcool é um problema capaz de ameaçar a vida. Os alcoólatras não conseguem controlar a quantidade que bebem ou as ocasiões em que bebem. Essas pessoas bebem demais, com excessiva frequência e nas horas erradas. Enfrentam sérios riscos de saúde, assim como riscos sociais. Muitas vezes, os alcoólatras bebem sozinhos. Sentem necessidade de uma bebida a uma determinada hora todos os dias. No almoço, por exemplo, o fato de beberem faz com que se atrasem para o trabalho. Isso pode levar a problemas de família e de dinheiro. Muitas vezes escondem o fato de beberem e mentem com relação a seus hábitos de bebida. E frequentemente se veem às voltas com a polícia. Esses são alguns dos sinais de que alguém está bebendo demais. Os alcoólatras devem procurar ajuda para lidar com seu problema. Pouquíssimos são capazes de resolver eles próprios a situação. Existem organizações como os Alcoólicos Anônimos que dão ajuda e incentivo. Os alcoólatras podem também procurar seus médicos ou clínicas. Infelizmente, muitos não admitem que têm um problema e nunca recebem a ajuda de que precisam. Mas a pessoa não precisa ser alcoólatra para ter problemas com a bebida.
Motoristas embriagados já causaram problemas para muitas famílias. Em muitos países, a polícia considera uma pessoa legalmente embriagada se ela tem uma concentração de álcool de 0,08% ou mais, ou seja, 2 bebidas para a pessoa média. A bebida é a principal causa de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Dirigir embriagado é perigoso, não só para o motorista, como também para pessoas inocentes na rua. Nunca dirija depois de beber. Se houver bebido, faça um amigo sóbrio que dirija o carro para você ou chame um táxi. Você pode combinar com alguém antes para que vá buscá-lo. Não engane a si próprio, nem ponha em perigo a vida de outras pessoas. Se você beber, não dirija um carro. E nunca opere equipamentos ou máquinas pesadas depois de beber. O álcool prejudica a capacidade de ação, a visão e o bom senso. Os acidentes de trabalho acontecem, sobretudo, como resultado de bebida. Por isso, álcool e trabalho não combinam. Outro problema comum está na combinação do álcool com certas drogas. Quando misturados com álcool, mesmo em pequena quantidade, os barbitúricos, sedativos e tranquilizantes podem levar a resultados fatais. Se você toma algum remédio, pergunte a seu médico se deve manter-se longe do álcool. Há várias medidas que qualquer pessoa pode tomar para controlar a quantidade de bebida e as ocasiões em que bebe. Até mesmo quem bebe socialmente deve pensar seriamente em não passar de 2 doses. Isso representa 100 gramas de álcool por dia. Uma boa regra a seguir é não beber no almoço. Antes de uma festa ou ocasião semelhante, fixe um limite para si mesmo e o obedeça. Beba devagar e aprecie cada gole. Nunca vire uma bebida garganta abaixo. Diluir bebidas fortes com gelo sempre ajuda. Dessa maneira, você pode apreciar o ato de beber, mas levará mais tempo para terminar cada bebida. Aprenda a recusar a bebida que o faz passar de seu limite. Sinta vergonha de estar embriagado. Passe para água mineral ou um suco, e com isso evitará a pressão social para tomar só mais um. E só beba em situações sociais. Não beba sozinho ou se estiver com um problema. O álcool não ajudará você a resolvê-lo, só serve para embotar o raciocínio. Seja honesto consigo mesmo em relação à bebida. Se achar que tem um problema, procure a ajuda de seu médico ou de uma organização como os Alcoólicos Anônimos. Os riscos orgânicos, psicológicos e sociais causados pelo excesso de bebida são claros e bem documentados. Embora beber moderadamente possa não oferecer perigo, fumar mesmo pouco é um perigo para a sua saúde. Não há meio de fumar com segurança. A fumaça de cigarro contém nicotina, uma substância que causa dependência. Assim que é introduzida no corpo, o organismo passa a querer mais. Além disso, o ato de pegar o cigarro, acendê-lo, inalar e exalar também é um hábito difícil de quebrar. Parar de fumar é difícil, mas é uma coisa em que todos os fumantes devem pensar. Além da nicotina, a fumaça de cigarro contém uma substância marrom e resinosa chamada alcatrão. Com o tempo, o alcatrão se acumula nos pulmões, prejudicando sua capacidade de processar oxigênio. Esse acúmulo de alcatrão leva a doenças como câncer de pulmão e enfisema, uma doença degenerativa que lentamente sufoca a vítima. A fumaça do tabaco contém também monóxido de carbono, um gás claro e sem cheiro, mas altamente venenoso. O monóxido de carbono penetra na corrente sanguínea, onde ocupa o lugar do oxigênio. Assim, esse oxigênio é levado a todo o corpo. Os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea aumentam e, com o tempo, o sistema cardiovascular fica seriamente sobrecarregado. O fumo causa muitos riscos à saúde. É bastante provável que abrevie a vida de um fumante moderado em 6 ou 7 anos. O dano é um coeficiente da quantidade fumada a cada dia e do número de anos que a pessoa fumou. O mal causado à saúde depende do quanto a pessoa fuma e durante quanto tempo. Estes fatos são deprimentes, mas verdadeiros. 90% de todos os casos de câncer de pulmão decorrem do fumo. 25% dos ataques cardíacos e quase todos os casos de enfisema podem ser atribuídos ao fumo. Esses são os riscos mais conhecidos enfrentados pelos fumantes, mas representam apenas a ponta do iceberg. Os fumantes têm 10 vezes mais possibilidades de ter câncer da boca e da traqueia, e 7 vezes mais de ter câncer da bexiga e do pâncreas do que os não fumantes. A bronquite, doença pulmonar caracterizada por dificuldade de respirar, e a úlcera péptica são 2 outros fatores de risco enfrentados pelos fumantes. E as mulheres que fumam têm mais tendência para sofrer abortos ou dar à luz filhos com menor peso. Esses riscos para a saúde não são questão de conjectura ou opinião. É por isso que os maços de cigarros advertem. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde.
Os fumantes também expõem outras pessoas a riscos. A fumaça exalada ainda contém agentes cancerígenos que são absorvidos passivamente pelas pessoas que estão por perto. Os filhos de fumantes são mais suscetíveis a resfriados, alergias, doenças e problemas respiratórios. Todos esses riscos para o fumante e aqueles que o cercam são boas razões para parar de fumar. Fumei 2 maços por dia durante 15 anos. Acho que já destruí meus pulmões, já que atualmente devem parecer 2 tijolos. De que adianta parar agora? O mal já está feito. É por isso que eu não paro. Muitos fumantes justificam o fato de fumarem por julgarem que é tarde demais para parar, que já causaram dano excessivo a seus corpos, mas nunca é tarde demais. Assim que o fumante abandona o hábito, sobrevêm benefícios imediatos para a saúde. O monóxido de carbono que envenena o oxigênio é eliminado do sangue, o sono melhora, a resistência aumenta e os problemas estomacais desaparecem. O paladar e o olfato também melhoram quase imediatamente. Em questão de semanas, a tosse do fumante desaparece e a dificuldade de respirar diminui. Com o passar do tempo, a saúde melhora ainda mais. 1 ano depois, a probabilidade de um ataque cardíaco diminui em 25%. 10 anos depois de abandonar o hábito, o risco de um ataque cardíaco e de câncer do pulmão cai para o mesmo nível das pessoas que nunca fumaram. Até mesmo no caso das pessoas que fumaram muito durante anos, os riscos ligados ao fumo podem tornar-se iguais aos dos não fumantes dentro de 10 anos depois que elas param de fumar. Do que você necessita para parar de fumar? Bem, primeiro você tem de querer parar de fumar. Você tem de estar motivado, buscar fortes razões pessoais para deixar de fumar, como família, trabalho e saúde. Todos esses são bons motivos para parar de fumar. Você vai precisar também de muita disciplina para vencer as primeiras semanas. Aprenda o máximo que puder a respeito dos efeitos do fumo sobre sua saúde. A preocupação com a saúde produz muita motivação. Uma atitude positiva em relação a parar de fumar também é importante. Se você encarar a decisão de parar como uma renúncia, vai sofrer mais do que se encará-la como um passo positivo, como um meio de exercer autocontrole e aumentar a autoestima. Prepare um plano prévio, organize seus esforços sozinho ou com a ajuda de um médico ou de uma organização que preste ajuda a fumantes. Um plano usado por várias organizações utiliza a cessação gradual do hábito de fumar. O processo leva várias semanas. Na primeira semana, faça uma lista das razões pelas quais você quer parar de fumar e leia essa lista todos os dias. Revê-la serve para fortalecer sua motivação. Cole um pedaço de papel em seu maço de cigarros e a cada vez que acender um deles, anote a hora do dia, o que estava fazendo e atribua àquele cigarro uma importância numa escala de 1 a 5. Na segunda semana, mantenha seus cigarros fora do alcance imediato e deixe de ter consigo fósforos ou um isqueiro. Tente não fumar os cigarros que não têm importância para você. Fixe um limite a cada dia para os cigarros que você vai fumar e procure manter-se dentro dessa meta. Na terceira semana, mantenha a atividade iniciada nas 2 primeiras semanas do programa. Além disso, não compre um outro maço até ter acabado o último. Não compre pacotes. Mude de marca ao menos 2 vezes durante essa semana, passando a cada vez para uma marca com menos teor de alcatrão e nicotina. Tente passar 48 horas sem um cigarro. Se conseguir, tente outras 48 horas sem acender um cigarro. Na 4ª semana, aumente sua atividade física e evite situações que você normalmente associa a fumar. Por exemplo, não acenda um cigarro depois do jantar. Saia da mesa e procure fazer alguma coisa que afaste sua mente dos cigarros. Na semana seguinte, substitua o fumo por atividades inofensivas. A goma de mascar ajuda a satisfazer a ânsia de fumar. Algumas pessoas passam para o chamado tabaco sem fumaça, rapé, que satisfaz o desejo de nicotina. Mas isso tem indesejáveis efeitos colaterais. O rapé já foi ligado ao câncer das gengivas, lábios, língua e garganta. Não deve ser usado como sucedâneo. E evite substituir o cigarro por alimentos que engordem. Muitos fumantes passam a comer mais quando deixam o cigarro, mas isso só substitui um mau hábito por outro. Coma cenouras cruas se necessário. Respire fundo ou faça exercícios cansativos quando sentir vontade de fumar. Com o tempo, essa vontade vai desaparecendo e sua saúde melhorará se você tiver motivação e mantiver uma atitude positiva.
Infelizmente, parar de fumar é muito difícil e muitas vezes a pessoa não tem êxito na primeira tentativa. Por isso, se achar que precisa de ajuda, procure seu médico ou uma organização que possa orientá-lo para clínicas de fumantes ou programas destinados a lhe dar as informações e o estímulo de que você precisa para abandonar um hábito inconveniente que está roubando anos de sua vida. Pare de fumar hoje. Essa é uma decisão só sua e você é a única pessoa que pode mudar para melhor. Pense nisso. Seja honesto consigo mesmo. Se você achar que pode ter um problema, a probabilidade é de que tem um problema. Procure ajuda. Afinal de contas, trata-se de sua vida.